E é um pouco disso, gente, né? Eu acho que os jogos, eles estão aí para mostrar a diferença, né? A gente tem, por exemplo, uma época em que você só tinha o rádio, né? E o rádio, ele veio meio que na onda das músicas que até então eram só tocadas nos clubes, nas rodas de samba aqui no Brasil, né? Em serestas, nas noitadas, né? E o rádio veio para transformar um pouco de processo eletromecânico para aquilo, né? Para difusão, para um público maior, né? E ele começou a incorporar mais coisas, porque daí começou a rádio, não vai tocar música o dia inteiro, precisa falar também, né? Precisa fazer propaganda, precisa ganhar dinheiro, aí criaram as radionovelas, que foi uma incorporação da literatura para o rádio, né? Depois vieram outras mídias, veio a fotografia, começou a incorporar um outro tipo de narrativa, que até então estava na pintura hiperrealista, e que depois passou a vir aí, né, em outra forma. A foto animada, sequencial, seriada, trouxe aí a movimentação para o cinema, que começou a incorporar esse monte de outras coisas. A gente tem mais mídias que foram se pautando por isso. Então, você pega, por exemplo, as danças, né? O balé, ele tem a música, ele tem a coreografia, ele tem a interpretação, ele tem roteiro, tem um monte de coisa, né? E os videogames, eles também amalgamam tudo isso. Ou seja, o game também é uma outra expressão cultural, diferente de impressões que a gente vê eventualmente aí que vão na contramão dessa ideia, né? E é bacana ver isso, porque quando você pega e resgata tudo isso para uma série, né, você pode fazer uma bobagem do tipo que a gente vê de vez em quando aí, que dá até estertores no estômago, né? Não vou falar, porque senão a gente fica aí depreciando o material, né? E você tem obras belíssimas, como The Last of Us, na HBO, que tem sensibilidade, que tem apuro técnico, que tem uma direção criativa, né? O que você acha, Ju? Você acha que os games estão pautando também as outras mídias? Demais, demais. E quando você começou a falar da rádio, eu lembrei tanto no filme quanto no game que tem algumas menções a isso, né? Então, é a estação Né? de rádio que vai passar ali as informações de forma codificada, música dos anos 60, 70, 80, e isso também deixa a pessoa que assiste a série, né, atenta. E no caso do game, que é você quem está controlando ali, no Last of Us 2 tem um momento que você é quem toca o violão, né? Então você tem alguns comandos que vão ser as No cifras jogo, né? no jogo Verdade. do 2, e no caso do primeiro, essa condução de musicalidade, né? A própria, vou dizer rádio pirata, mas nesse sentido da comunicação também, né? Na série, no game, que também são envolvidos, né? Como que se faz a comunicação? Né? Existem as rádios, existe a TV, no momento que todo esse caos começa, não se tem mais esses meios de comunicação, mas e para quem está sobrevivendo? Como que a gente vai saber onde chegar, né? Se tem algum posto de controle, se tem algum lugar que estão reunindo as pessoas, sem ser só nesse espaço opressor, né? Que tem a ver com as Forças Armadas lá, com a FEDRA e tal. Sim. E todo esse... Nossa, essa multimídia... falei bonito. Toda É uma essa bela multimídia fala. que o game traz, né? E o fato de você passar essas várias horas jogando, ou sei lá, né? Não precisa ser tudo no mesmo dia, mas dá vontade. Mas essas horas jogando e aquilo que acrescenta de cultura para você vai na contramão daquela ideia, né? Da falsa ideia, e aí, principalmente trabalhando com crianças e adolescentes e até adultos na educação e na cultura, vai, né, do que o videogame é o que torna o violento, o videogame é que vai, sei lá, emburrecer, né, entre aspas, aquilo tudo que a gente A gente já viu infelizmente isso, ouviu, né? né, e ainda ouve de outras pessoas, e a gente fala, não, existe futuro, né, em todo esse mercado de games, em todas essas questões. O Elbert, do Observatório Carioca de HQs, ele fez um questionamento sobre esse universo que chove séries, ele colocou nos comentários, né? Como fazer as escolhas adequadas, como que a gente faz, e sendo professor também, né, os alunos vão questionando, né? Então é um papel de mediação. E nos games, principalmente, né, esse contexto todo que a gente tem vivido, de tanta produção, de tanta coisa, essa chuva, não só de séries, mas de games e de informações e de músicas, a gente precisa estar atento para ser um mediador. Que aí é a questão, né, do professor, do educador, né, enfim, das pessoas que trabalham com cultura e educação. A gente vai estar mediando essas escolhas. Então, se naquela semana, por exemplo, eu vou trabalhar, né, nas aulas de história,
um contexto tal, né, histórico, um evento histórico, eu vou poder linkar com outros itens que estão ao nosso redor ali e mediar, ou fazer um recorte. Né? Eu lembro de, em alguns conteúdos de escola, trazer Chapolin. Acho que foi na Guerra de Secessão e teve algum outro também. E assim, como que você ia imaginar? Né? Você ia estar falando de um... Né? Não, aula de história, daquele sono. E a professora passou Chapolin. Que doideira. Ou ela indicou, né? Assassin's Creed, né? Trouxe aí uma ideia diferente. Mas é a gente que tem que mediar. E aí é o trampo. Você tem que estar ligado, tem que estar assistindo. Então, nessa época aí do Eufória, Euforia, isso, né? Então, assim, eu sei que eles estão falando sobre isso, mas o que essa série apresenta? Às vezes a gente vai perguntar para eles, né? O que está acontecendo? O que está assim, interessante? O que vocês têm consumido? Pode estar aqui. Já entendemos que os games são artefatos culturais que já estão marcando as épocas do nosso mundo, não só registrando a tecnologia da época que foi feito, mas a narrativa. E aí ela traz um outro contexto aqui também, que ela diz o seguinte, né? Aliás, a Sarah se apresenta como negra, ser apresentada como negra. E eles, com uma pegada latina, enriquece muito. E só para aproveitar, Ju, né? Temos aqui de novo o Luiz de Lioli, que está falando assim, né? Esse foi um game revolucionário para os games com foco em narrativa. Não é à toa que os games como God of War 2018, Ragnarok, A Plague Tale, Innocence e Requiem são influenciados por The Last of Us. É verdade, sim. É um marco. Verdade. Tem mais uma fala aqui da Patrícia também, a gente vai aproveitando, né? Sim, sou professora de arte de IF, eu vou pedir para você dizer o que é IF, que eu sou meio lesado, tá? De arte de IF. Federal? Instituto Federal? Pode ser, né? E eu trago a leitura de imagens narrativas e até análise de jogabilidade pelos games em sala. Cultura visual de Fernando Hernandes. É isso aí, Patrícia. Eu acho muito rico isso de verdade, né? Muito, muito apropriado, né? E, Ju,